Quantas vezes a gente já ouviu, antes que o contador falar assim, ó, eu trabalho para o fisco. Uhum. Mas, gente, isso era Ainda quase que... fala, né? Imagine que agora o fisco, com o poder da tecnologia, vai deixar de ser o principal usuário. O que que sempre foi? O fisco sempre foi o principal usuário da informação contábil. E, consequentemente, isso tem uma lógica até, por favor, eu não quero aqui entrar em muito conceitos teóricos para não ficar meio chato nesse bate-papo, mas é basicamente o que o fisco nunca enxergou o fato econômico. Ele nunca enxergava você vender uma mercadoria. Ele não tinha, a não ser que um fiscal ficasse na porta da empresa. Uhum. Ele, ainda mais imagine em produtos que a gente está numa migração da economia para produtos intangíveis, né? Uhum. Aí você complica ainda mais para esse fiscal estar ali presente, né? Sim. Não tem físico, né? Como é que você mensura isso? O que que aconteceu? Ele não enxergando isso, o que que ele enxergou através dessas milharais de obrigações acessórias? A repercussão contábil do fato econômico. Uhum. Então ele enxergava o registro de uma venda. E como usuário, e a partir disso a construção da tributação, ele fez uma história de vida baseada nisso. Ele era o principal usuário. Então, o que que muitos contadores num processo? Ele precisava, e eles eram contratados dessa forma, deixar o leão manso, atender ao leão, porque era o mais criador de caso, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Era o que mais incomodava. E o empresário também, de certa forma, não sendo devidamente nutrido como principal, que nunca deveria ter deixado de ser, né? Naqueles fundamentos da contabilidade, seria o principal usuário. Mas quem se tornou um usuário secundário? Eu cito um absurdo, Anderson, por exemplo, na parte um pouco sendo tecnicista, que nós temos um lucro contábil e nós temos um lucro contábil fiscal. Uhum. Porra. Não tem cabimento. Pensando em, por favor, aqui eu até numa linha mais de tributação, de filosofia da contabilidade, por favor, é mais filosófico mesmo, no seu sentido de pensamento. É absurdo isso. É. Pô, não existe dois lucros, existe o lucro, né? Mas a gente acaba, talvez tenha algum ajuste por alguma característica de benefício fiscal, concordo. Mas não é assim. Você tem a escrituração contábil fiscal que define a forma de você calcular o lucro para efeitos de... Isso para você entender o tamanho do poder que o fisco exerceu. Aí surge tecnologia. A tecnologia faz hoje a gente enxergar plenamente o fato econômico. Eu sempre fico brincando e a gente fala muito dos alunos, eu acabo fazendo minhas palestras muito técnicas, né, Anderson? E minhas lives são muito ligadas a coisas técnicas. E aí as pessoas ainda se surpreendem, por exemplo, vendendo nos marketplaces, que aí para não ficar no Mercado Livre, nos iFoods da vida, e não tirando nota fiscal, achando que o fisco não vai enxergar aquilo. Uhum. E aí já tem as exemplificações que o fisco tem acesso àquilo. Inclusive aqui, eu estou dando um spoiler de uma malha que ainda não existiu, mas Sim. que vai existir. Muito fácil. Toda e qualquer moeda eletrônica, Pix, professor, pelo amor de Deus, abençoado. Toda moeda eletrônica. Ah, mas e criptomoeda? Instrução normativa 1888. Se você trabalhar por dentro de forma... Esquece fazer fraude. Se você Sim. você é obrigado a corretora informar ao fisco a sua movimentação. Quer dizer, nós estamos falando que o fisco agora, através de novos conceitos, e por favor, tecnologia, né, ele enxerga o fato econômico. E a partir dele ele constrói a tributação. Nós estamos falando de controles, por exemplo, de ele ter acesso aos cartórios. Né? Antigamente você tinha um cartório que era uma coisa que estava num papel, a transferência da propriedade, do registro. E hoje nós estamos construindo o projeto Sinter, que é um projeto que vem exatamente o quê? É o CPF das propriedades, que vai estar tudo dentro de um banco de dados que o fisco vai ter e o juiz, por exemplo, fazer um bloqueio total. Quando a gente olha para essas tecnologias que estão vindo para o fisco, aonde a gente vai desaguar? Olha que coisa doida, eu vou chegar, me permita ser só um pouco, professora, mais para eu chegar numa conclusão sobre esse tópico. O fisco vai fazer o cálculo do imposto. Ele já está fazendo, em algumas situações, o cálculo do imposto com acertos superiores a 90%. Quem baixou aqui o imposto de renda pessoa física pré-preenchido, e se o cara foi, eu vou fazer uma afirmação doida, olha o seu público aqui gigante, mas eu vou fazer uma afirmação, tá? Se você fez o imposto de renda de 2021, não estou falando agora de 2022, não, Uhum. de um assalariado que não teve grande variação patrimonial, e você baixou a pré-preenchida, o fisco acertou o cálculo em 90%, em média. Ele já Tanto acerta. que quando você traz a pré-preenchida, né, com o certificado digital, já vem pronta. Praticamente, 90% assim. Então, o que eu estou afirmando? Ele pode hoje dispensar, ele poderia fazer uma única pergunta para você. Você teve variação patrimonial? Sim ou não? Não. Tá bom, tá aqui, ó. Você aceita esse cálculo aqui? Ele poderia fazer isso. E aí, esses 10%, você entendeu que a gente faz um Sim. ajustezinho no alíquota, muda ali uma coisinha e isso some. Não sei se você faz esse ajuste por média. E no final, uns vão pagar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos.